Senhores telespectadores, recordo-me de que no nosso último programa, em Sintra, eu comecei por citar uma poesia do século XVI, chamada Écloga de Crisfal. Crisfal, já lhes disse, é Cristóvão Falcão. Bom, e ele pretende localizar a cidade de Lisboa, e localiza desta forma: entre Sintra, a Mui Prezada, e Serra do Ribatejo, que de Arrábida é chamada, houve pastor e pastora que com tanto amor se amaram, quantos males lhe causaram, etc, etc. Para localizar Lisboa, fala em duas serras: Sintra, a Mui Prezada, e a Serra do Ribatejo, que de Arrábida é chamada. Há 8 dias estivemos na Serra de Sintra, vimos hoje a Serra da Arrábida. Devo dizer que é completamente impossível dizer qual das duas é mais bonita. Só se pode dizer que são realmente dois sítios de uma magia extraordinária, de uma beleza ímpar, completamente diferentes. Esta Serra da Arrábida começa em Palmela, naquele rochedo onde está o Castelo de Palmela, começa aí a serra e vem durante 36 quilómetros até acabar lá embaixo no santuário do Cabo Espichel. Portanto, 36 quilómetros de comprido, cerca de 6 quilómetros de largo e sempre assim à beira do Atlântico, com visões extraordinárias. Devo dizer que esta serra, desde que se fez a ponte sobre o Tejo, está a fazer concorrência à chamada Volta dos Tristes. A Volta dos Tristes, a gente sabe, em Lisboa, é a volta que ao domingo as pessoas vão por Cascais, vão ao Guincho, sobem à Serra de Sintra, depois vêm a Sintra, voltam a Lisboa. Bom, é uma volta bonita, muito bonita. Agora, muita gente vem para a ponte e dá esta volta, vem por aqui, passa a Setúbal, volta a Lisboa. Bom, e é uma volta que nunca cansa, por isto tem sempre aspectos novos. Eu até vou fazer uma confissão, esta volta está um pouco ligada à história da minha vida. Há muito tempo, há cerca de 40 anos, tinham acabado de inaugurar a ponte. E eu vim com a minha mulher, fizemos esta volta, e cheguei ali a um sítio a seguir a Palmela, aliás um pouco antes de Palmela, e vi uma coisa tão bonita, um cabeço todo coberto de papoulas vermelhas, e no alto do cabeço havia 2 moinhos com as velas brancas, isto tudo recortado sobre o estuário muito azul do Rio Sado. Eu fiquei encantado com aquilo. Encantado, vou a Palmela, entro numa pequena lojita que ali havia, e ainda lá está. E perguntei, aqueles moinhos, aquela colina que ali está com as papoilas vermelhas, aquilo de quem será? O homem diz-me logo, olha, é meu, tem graça, está em venda, já está interessado. Bom, aquilo não era nada do homem, só era verdade que eu estava interessado e comprei aquilo, porque nessa altura os terrenos para aqui eram muito mais baratos do que do lado de Lisboa. É hoje onde eu tenho a casa e onde eu tenho os livros e onde eu faço o meu trabalho, enfim, essa volta por esta serra influiu assim na minha vida. Mas não é para lhes contar nada disso que eu venho à Serra da Arrábida. A serra tem muitos motivos de encanto, motivos históricos, motivos arqueológicos. Há aqui vestígios da civilização desde as épocas mais antigas, motivos de natureza. Há aqui plantas na Mata da Arrábida, plantas únicas no Mediterrâneo. Há ainda a flora primitiva. Esta serra teve sempre uma espécie de atração mística. Desde os mouros, havia aqui pequenas capelas, e é daí que vem a palavra Arrábida, pequenas capelas em que monges solitários rezavam. Depois, há uma lenda, não sei até que ponto
alguma verdade nesta lenda, não deve haver nenhuma. Diz que veio um mercador inglês, Hildebrando, e vinha de Inglaterra com o seu navio carregado de fazenda, mas quando chegou aqui a estes mares, teve uma terrível tempestade. O mercador levava lá no seu camarotezinho uma imagem de Nossa Senhora. E então, aflito a ver que o navio se despedaçava contra essas penedias, pôs-se de joelhos: ó minha Nossa Senhora, salvai-me. Então não é que a Nossa Senhora desaparece lá do lixo, desapareceu. Mas ele olhou ao longe e viu na serra um grande resplendor. Bom, e a tempestade acalmou. Já não havia ondas, já não havia rochedos. Olha, agora parecia um lago. Bom, eles, na manhã seguinte, foram à procura do tal resplendor. Era a Nossa Senhora que tinha passado para a serra e lá estava, num sítio onde agora está uma igrejita, ela vê-se daqui, lá em cima, que chamam a Memória. Dizem que é em memória desse prodígio. Bom, esta lenda popular serve apenas para dizer o seguinte: quando, no século XVI, aqui se instalou um convento, e estamos a vê-lo na nossa frente, já isto era considerado um lugar religioso, já vinham aqui peregrinações prestar culto à tal Nossa Senhora Miraculosa que estava no alto da serra, no lugar da Memória. O convento foi feito no reinado do nosso Dom João III, creio que em 1548-49, e foi feito desta forma. O Duque de Aveiro, primeiro Duque de Aveiro, Dom João, que era Duque desde o ano anterior só, já não era novo, era um homem de 48 ou 49 anos, mas ele tinha tido uma vida muito difícil, até que o rei finalmente lá o fez Duque de Aveiro, e ele foi agradecer isso a um grande santuário espanhol que estava muito em moda na devoção portuguesa, ao santuário da Senhora de Guadalupe. Foi a Guadalupe agradecer e encontrou lá um frade, Frei Martinho, também da alta nobreza espanhola, filho de uns condes. E o frade disse-lhe: eu estou aqui, mas isto aqui é um lugar muito concorrido, vem aqui gente de toda a parte, uma pessoa aqui não tem um momento para estar a sós consigo próprio, para estar a sós com Deus. Eu gostava de um lugar perto do céu, onde não houvesse barulho humano, onde eu sozinho, metido numa cova, pudesse entregar-me todo a Deus. Não sei, não há um lugar assim no mundo. Não. E o Duque de Aveiro disse: olha, um lugar, até é meu, tenho lá, e não é longe da minha casa, a Serra da Rábida, vamos até lá, é onde eu costumo ir caçar, onde por ali há caça, pode ser que seja o sítio que o senhor gosta. E aí veio o primeiro Duque de Aveiro com o Frei Martinho, era o nome do frade espanhol, e o frade chegou aqui, lá acima, isto foi lá em cima agora, lá acima da serra, e ficou deslumbrado. O primeiro cronista da ordem diz isto: meu Deus, se isto não é o próprio paraíso, é pelo menos um arrabalde muito perto. E ali se instalou. Instalou-se, ele e um companheiro que vinha com ele, instalaram-se num buraco, na própria rocha, fizeram um buraco, uma pequena caverna, porque eles queriam viver com o máximo desconforto, com aspereza, com sacrifício. Devo dizer que esse período, meado do século XVI, é um período em que o sentimento religioso é extremamente intenso na Península Ibérica. O próprio Dom João III é um rei que leva as coisas religiosas, põe-as em primeiro plano. Para eles Deus é tudo. E esse frade instalou-se ali, num buraco, ele e o companheiro, e assim nasceu o Convento Velho. É claro, depois o Duque de Aveiro não permitiu que ele vivesse só nos rochedos e fez ali uma coisinha, uma cela. Ele vivia no chão, dormia no chão, alimentava-se das bagas do mato, não comia nem carne, nem peixe, nem leite, nem ovos, nem vinho. Usava um chicote
com que se flagelava para sofrer rapidamente, estes frades que viviam aqui na Rábida foram considerados verdadeiros santos. É nessa altura que o mesmo Duque, primeiro Duque de Aveiro, acha que é sacrifício a mais e lhes prepara uma coisa muito moderna, umas casinhas, onde no fundo era o chão, de cima do chão punham assim uma grande prancha de cortiça, mas ao menos dormiam na cortiça. E os frades viviam aqui. Isto depois foi sendo aumentado. O que veem hoje já é uma versão muito, muito aumentada daquilo que chamaram Convento Novo. Convento Novo, claro, a comparar com os buracos abertos na rocha que havia lá em cima. Nós vamos até ao Convento Novo, porque eu também lhes quero contar a história dos duques de Aveiro. Eu sei que não é costume nas nossas escolas falar nessas grandes famílias, mas é pena, porque essas grandes famílias, enfim, neste caso, a família dos duques de Aveiro é uma família marcada por um signo de desgraça. É uma família que começou mal e acabou ainda pior. Acabou dolorosamente no patíbulo de Belém. Mas vou-lhes contar isso lá embaixo no Convento Novo. Estou a falar diante da igreja do Conventinho, que é o Convento Novo, que é já obra do terceiro Duque de Aveiro. O terceiro Duque é o Duque Dom Álvaro. A história dos duques é esta. Como sabem, o rei Dom João II era casado com a rainha Dona Leonor, a rainha das Misericórdias. Bom, mas apesar disso, às vezes, enfim, não era assim um marido muito fiel, e arranjou um menino, uma vez que foi a Coimbra, lá de uma Dona Ana. E esse menino era o senhor Dom Jorge, filho bastardo. O Dom João II perfilhou. Dom João II tinha também um filho legítimo, que era quem devia suceder no trono. Mas esse filho morreu num desastre, num cavalo, com o pescoço partido. Então Dom João II quis que o outro filho lhe sucedesse. Só que a rainha Dona Leonor é que não concordou. E em Roma o Papa também nunca legitimou o Dom Jorge, e o Dom Jorge nunca pôde suceder no trono. Em vez de suceder ao Dom João II, o filho, Dom Jorge, sucede-lhe o primo, Dom Manuel. Bom, o Dom Manuel fala o Duque de Coimbra, mas ele viveu sempre assim, à margem da corte, posto um bocado de lado. Olha, viveu sempre em Palmela. E é um filho desse Dom Jorge que vem a ser feito primeiro Duque de Aveiro. Mas isso depois de muitas contrariedades. Olha, o rapaz era novo e quando o rei disse: agora o senhor infante Dom Fernando vai casar com a Dona Guiomar Coutinho. Dona Guiomar Coutinho era a herdeira mais rica do país, era a mulher mais rica que havia em Portugal. Vem o Dom João de Lencastre, filho de Dom Jorge, e diz: não pode casar com o Dom Fernando, porque já casou comigo, nós estamos casados. Casamento em segredo, era o casamento a furto, mas estamos casados. O rei disse: estão, eu não autorizei, não estão nada. Meteu o rapaz na cadeia, esteve no Castelo de São Jorge preso durante 10 anos. Bom, até que, olha, acabou por dizer: pronto, não casei, acabou-se, lá o soltaram, depois quis casar com uma filha do Duque de Bragança. Juntava-se assim a grande fortuna da Casa de Aveiro à grande fortuna da Casa de Bragança. O rei disse: também não pode ser, não o deixou casar. Finalmente, lá o casou com uma outra senhora, e então o rei, quando ele já tinha 47 ou 48 anos, lá lhe deu o título de Duque de Aveiro. É exatamente para agradecer a Nossa Senhora esse título, que ele foi a Guadalupe, e foi em Guadalupe que ele encontrou o Frei Martinho. Está ali o Frei Martinho, aquele frade
É uma estátua de um frade com o hábito franciscano. De um dos lados tem uma tocha para iluminar o caminho e do outro lado tem o cabo de um chicote, de um látego, com que eles se assoltavam. Eles assoltavam-se até saltar o sangue. Eles sofriam. É curioso essa tendência, essa procura do sofrimento. Há uma corrente na Igreja que ainda hoje tem representantes que pensa que Deus manda sofrer. A outra parte não, pensa que Deus prefere a alegria, quer que os homens sejam felizes. A suprema felicidade está em Deus. Bom, mas esta corrente do sacrifício, do jejum, da fome, do não dormir, do não ter cama, é essa corrente mística que se instala aqui na Serra da Rábida. Bom, este primeiro duque de que falei, o Dom João, é duque ainda há alguns anos, depois morre e sucede-lhe um filho que é pouco tempo duque, porque vai à batalha de Alcácer Quibir com o rei Dom Sebastião, é valente e montado num cavalo, dá uma carga de cavalaria, mas é claro, é atravessado por uma seta e morre. Morre e sucede-se então o terceiro duque, que é este Dom Álvaro. Já domina em Portugal os Filipes, portanto ele fica aqui fechadinho, não sai aqui de Setúbal, entre Setúbal e ali Azeitão, ele tem lá um palácio em Azeitão, ficou por aqui, não ia à corte, e é o Dom Álvaro que no seu vagar, ele foi duque durante muito tempo, fez esta igreja, tudo isto é obra do Dom Álvaro. O quarto duque é o Dom Raimundo. Dom Raimundo, que não é filho de Dom Álvaro, porque o Dom Álvaro não tem filhos, é uma figura sinistra, é um homem que se passa para o lado da Espanha para combater contra Portugal, consegue que o rei de Espanha lhe entregue uma grande armada com cerca de 30 navios, 8.000 homens, e ele avança para derrotar o rei de Portugal e conquistar isto para a Espanha. Coitado, olhem, o mais que ele conquistou foi a Berlenga, que não tinha lá ninguém, conquistou uma Berlenga deserta, o conquistador da Berlenga. E aqui em Portugal, é claro, foi considerado traidor, julgado e condenado à morte em efígie, porque ele estava em Espanha. Mas em efígie fizeram uma estátua com o Dom Raimundo para o degolar. Sucedeu-lhe um irmão que era religioso, era sacerdote. O rei tinha querido fazer arcebispo de Braga, mas em Roma não aceitavam, porque depois da restauração em Roma não aceitavam o que se passava aqui, e foi nomeado inquisidor mor. Ele está aqui na igreja, logo à entrada, sepultado uma pedra, e ele quis se enterrar aqui, o quinto duque. Sucede-se-lhe uma condessa, a condessa também me aparenta, porque eles depois não têm sucessão direta e andam as coisas nos tribunais. Uma dona Guadalupe, que casou em Espanha com o Conde dos Arcos. Isto também é muito engraçado, porque esse Conde dos Arcos tem uma história misteriosa que nunca ninguém decifrou. No tempo do rei Dom Manuel, havia em Odivelas uma freirinha, que nem freira era, estava lá uma rapariguinha recolhida, ninguém sabia quem era, nem nome tinha. Pois bem, o rei Dom Manuel vai lá com o Conde dos Arcos, que veio a Lisboa de propósito, casa com essa freirinha desconhecida, dá-lhe prendas de princesa e é o padrinho do casamento. Portanto, quer dizer, esta é Guadalupe, quando casa com o Conde dos Arcos, casa com o descendente de um filho ou neto dessa princesa misteriosa portuguesa que estava em Odivelas e ninguém sabe quem foi. O sétimo duque é Dom Gabriel. Estamos no tempo de Dom João V, do ouro do Brasil, todo o país é rico, mas aqui os fardinhos continuam a querer ser pobres. O mais que o rei conseguiu foi que aceitassem um relógio que ele mandou comprar na Alemanha, que desde o tempo de Dom João V está a funcionar e que continua a dar as horas certas. O rei queria que os frades soubessem que horas são neste mundo. E depois, mais uma questão nos tribunais, muito tempo, e veio o Dom José de Mascarenhas,
já é Marquês de Gouveia e consegue ganhar no tribunal o título de Duque de Aveiro. É esse que é acusado de ter mandado dar os tiros em Dom José, no Alto da Ajuda. Foi preso aqui no seu Palácio de Azeitão, foi sujeito à tortura e confessou tudo. Confessou tudo, foi condenado à morte e foi executado em Belém, juntamente com muitos outros fidalgos, com todos os távoras, e executado com uma terrível crueldade. Partiram os braços, as canas dos braços, as canas das pernas, de maneira a deixá-lo vivo, para depois o queimarem vivo. E pegaram nas cinzas e deitaram-nas ao mar. Portanto, o túmulo do 8º Duque, ninguém sabe onde está. A mulher, coitada, que não sabia nada, era Dona Leonor de Távora, uma fidalga, muito fidalga, filha do Conde de Alvor. Ninguém a ajudou, ela ficou sem nada, porque todos os bens foram confiscados, ficou absolutamente sem nada, olha, e foi para criada de servir das freiras de um convento, ali no Rato. Mas, e isto é impressionante, ninguém a ajudava, ela servia por comer a sua ração de cada dia e limpava as escadas, os degraus, esfregava o chão, descalça, porque toda a gente tinha medo do rei, ou medo do Marquês de Pombal, para ajudarem a viúva do Duque, e ninguém a ajudou. É a história dos duques que está tão ligada aqui a este convento. Bem, e quando os duques de Aveiro deixaram de apoiar o convento, o que é que aconteceu? O convento entrou numa penumbra, depois, como sabem, com a Revolução Liberal, os frades são expulsos daqui, isto foi tudo comprado pela Casa Palmela. A Casa Palmela fez algumas obras, mas obras que nada tinham a ver já com os espaços conventuais, nem com restauros. E isto entrou um pouco, enfim, num descalabro, entre um mato por todos os lados, ruínas, até que em 1990, portanto não há muito tempo, há 17 anos, a Fundação Oriente comprou isto. Bom, a Fundação Oriente é uma instituição cultural extremamente importante que tem por objetivo, segundo diz aqui o Estatuto, apoio e realização de iniciativas de caráter cultural, educativo, artístico e filantrópico. Claro, em particular, no que respeita à ligação com os países do Oriente. A Fundação restaurou tudo isto, hoje é aqui um centro de estudos e de conferências, promove aqui anualmente, tenho aqui a lista dos encontros da Arrábida. Olhem, o último teve por tema Portugal e o Oriente Islâmico na época da expansão portuguesa. É um ponto mal conhecido em Portugal e muito importante. A Fundação publica obras muito importantes. Tem uma revista que é notável, quer sob o aspecto gráfico, quer sob o aspecto dos artigos que aqui se publicam, e quem quiser aprofundar alguns conhecimentos sobre a presença de Portugal no Oriente, não pode deixar de consultar esta revista. A revista chama-se Oriente. Eu estou a acabar o programa, mas falta responder a uma pergunta que o senhor telespectador há muito tempo que está a querer fazer. E como é que se pode visitar esse convento da Arrábida? É realmente visitável. Há 2 visitas de manhã e à tarde, de quarta a domingo. É preciso telefonar aqui para o convento da Arrábida e marcar. Numa dessas visitas é acompanhada por guia, que explica tudo, e ficam a saber muito mais do que eu lhes disse, porque realmente eu não tive tempo para percorrer todo o convento.